Olá pessoal, bom dia, boa tarde a todos, professor John. Nós vamos iniciar nossa aula de Física, Física 2, e o tema da aula será calorimetria. Na aula passada nós falamos sobre termologia, escalas, conversões, enfim. Hoje a gente vai abordar os seguintes tópicos: definição de calor, que você já tem uma ideia, calor sensível, capacidade térmica, ok? Esses são os tópicos que serão abordados na aula de hoje. Definição de calor, como você já tem uma ideia, quando eu falo calor, eu falo em transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes, né? Se há uma transferência de energia térmica, significa que eu estou me referindo a calor. Qual é a unidade de calor? A unidade mais utilizada é a caloria, cal. Porém, no sistema internacional, nós usamos o Joule, representado por J maiúsculo. Observações. Um cal é a mesma coisa que 4,186 Joule ou simplesmente 4,1. E uma quilocaloria é equivalente a 1000 calorias. Não se esqueça dessas unidades que são muito utilizadas. Então, não se esqueçam, a unidade mais utilizada na calorimetria é o cal, caloria, e no sistema internacional, Joule, representado por J. E não se esqueça que calor é a transferência de energia térmica. Calor sensível. Quando eu me refiro em calor sensível, pessoal, o que seria o calor sensível? Quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração de temperatura de um corpo. Se há alteração de temperatura em um determinado corpo, essa alteração de temperatura que esse corpo está tendo é conhecido como calor sensível, tá bom? É a alteração de temperatura em corpos, certo? Nota: esse calor sensível, ele é regido pela lei física, conhecida como equação fundamental da calorimetria. Então, que equação fundamental da calorimetria é essa? Então, toda vez que ele pedir para calcular o calor sensível, eu me refiro à equação fundamental da calorimetria. Como assim? A equação fundamental da calorimetria é representada por Q igual C vezes M vezes delta θ. Em alguns livros didáticos é representada assim: Q igual a M vezes C vezes delta T. Mas como eu estou me referindo à variação de temperatura e o aluno não confundir com o intervalo de tempo, então no lugar do delta T eu vou representar por delta θ. Tá bom? Essa relação ela é conhecida como Ki-macete, ok? Ki-macete. Se o M vier na frente e o C no meio, tá bom? Representado aí. Então, essa equação é a equação fundamental da calorimetria, onde o Q é a quantidade de calor sensível, dado em cal ou em joule. O C é o calor específico da substância que constitui o corpo, dado em cal por grama grau Celsius ou joules quilogramas grau Celsius. Observa que a variação de temperatura é dado em Celsius, ok? O M é a massa do corpo, que pode ser representada em grama ou quilograma. E o delta θ é a variação de temperatura representada em Celsius. Lembrando que essa variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, pessoal. Ok? É importante que vocês tenham ideia, ou mesmo conhecer alguns valores específicos, calores específicos de algumas substâncias. Nós temos aí as substâncias: alumínio 0,219, água 1, álcool 0,59, cobre 0,093, chumbo 0,031, estanho 0,055, ferro 0,119, gelo 0,55, o mercúrio 0,033, ouro 0,031, prata 0,056, vapor de água 0,48 e o zinco 0,093. O mais utilizado aí, pessoal, é a água, tá bom? Sempre esses valores específicos que eles vão dar. Dessas substâncias, ele representa no enunciado, ok? Então não se esqueça desses valores, tem
observações neles que eles vão ser muito falados nos probleminhas lá na frente. Observação: quando a quantidade de calor é maior que zero, significa que o corpo está ganhando calor. O corpo ganha calor, então significa que a quantidade de calor é maior que zero, ela vai ser positiva. Se a quantidade de calor é menor que zero, o corpo perde calor, certo? E se a quantidade de calor é negativa, ele está perdendo calor, ok? Não se esqueça dessas informações também. Uma outra situação que nós não podemos deixar de falar é a capacidade térmica. Pessoal, o que é a capacidade térmica? A capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Então, recebe ou cede para que a temperatura vai variar uma unidade. É capacidade térmica. Existe uma expressão matemática que permite calcular a capacidade térmica. A capacidade térmica vai ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Capacidade térmica vai ser o Q dividido pelo ΔT. Ou o C, capacidade térmica, vai ser a massa vezes o calor específico. Então, eu posso usar a primeira formulazinha em cima ou a última de baixo para calcular a capacidade térmica. Professor, quando é que eu vou usar essa fórmula? Dependendo do enunciado, dos dados, das informações que tu tem. Se você tem a quantidade de calor e a variação de temperatura, tu usa aquela formulazinha de cima. Se ele te deu a massa e o calor específico, tu pode usar a relação abaixo, ok? Então, dependendo do enunciado das questões que você tem. Sua unidade usual é a caloria por grau Celsius, tá bom? Calorias por grau Celsius. Capacidade térmica, não se esqueçam disso. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira parte de calorimetria. Nós teremos um outro vídeo falando de exercício resolvido. Tenham essas ideias, tenham essas informações em mente, né? Façam as anotações possíveis no caderno de vocês para que vocês não possam esquecer. Tchau, tchau e até a próxima aula, se Deus quiser.